Deus, está com o coração aflito, o Senhor pode acalmar o coração, né? Nós temos o nosso Deus que traz esse refrigério aos nossos corações. Meus amados irmãos, convidar os irmãos para fazer o favor de ler na sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 40 do nosso texto. Esse texto fala de uma cura que Jesus operou na vida de um leproso. E temos aqui uma lição importante também, uma informação, talvez para você que nos ouve, você que está na sua casa, e talvez até aqui mesmo, que ainda não tenha aceitado a Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida. Talvez tenha, assim, alguma preocupação em relação à compreensão do amor de Deus. Nós vamos, neste texto, vamos encontrar uma informação tão maravilhosa da parte de Deus, da sua infinita graça e compaixão para com as nossas vidas. Então, Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45, que diz assim: aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. E, advertindo-o veementemente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém. Esta passagem bíblica relata este milagre operado na vida deste determinado leproso, que a Bíblia não registra o seu nome. Ele provavelmente, pelo contexto dessa lição, desse texto, provavelmente ele era um morador da cidade de Cafarnaum, onde também residia a sogra de Pedro, que foi curada pelo Senhor. O Senhor Jesus foi visitá-la e ela estava enferma com uma grande febre, e Jesus então curou, e diz a Bíblia que ela levantou e passou a servir o Senhor. Esse texto, essa atitude, principalmente a resposta de Jesus a esse leproso, demonstra uma das principais características dele, de Jesus, a sua profunda compaixão pelas pessoas. Porque os irmãos sabem, principalmente os irmãos que já conhecem assim, um pouco da palavra de Deus, conhecem um pouco da história de Israel e a história bíblica, sabe que uma pessoa leprosa naquela altura, elas eram excluídas da sociedade, da família, elas eram colocadas à parte do convívio social. Ela não podia ter contato com as pessoas, porque naquela altura a lepra era incurável. Era tido também como uma doença, uma maldição para muitas pessoas. Era sinal, as pessoas quando ficavam leprosas e eram cometidas pela lepra, algumas pessoas pensavam que era mesmo uma maldição, e era uma coisa terrível, porque a pessoa perdia toda a sua liberdade e ia morrer. E ela era colocada em campos, em lugares que eram cidades reservadas exclusivamente para que os leprosos lá vivessem. Então, e ainda tinham que andar com alguns sinais no seu corpo, sinos, por exemplo, amarrados às suas roupas, e para que quando eles andassem, alguém passasse perto por descuido, eles tinham que dar aviso que eles estavam ali, e tinham ainda que gritar para as pessoas, para avisarem as pessoas que elas eram leprosas. Era uma coisa muito deprimente. Era mesmo uma situação que não dá para explicar, um sofrimento muito grande. E as pessoas
deixavam as suas famílias, deixavam o convívio familiar, eram separados os casais, os pais, os filhos, eram separados e aquelas pessoas ficavam para lá. Elas não podiam chegar perto das pessoas se, por acaso, elas violassem um limite de espaço, elas eram mortas, eram condenadas à morte por desrespeitar a lei. Elas eram apedrejadas e elas tinham um ritual muito grande para se cumprir a respeito do seu estado. Tanto é que a lepra era tão terrível que a lepra passou a ser um símbolo do pecado, simbolizar o pecado. Ou seja, naquela altura, a lepra era algo que não havia cura e por isso associava ao estado espiritual das pessoas. Quando não tem Jesus, as pessoas vivendo no seu pecado, o pecado é algo que só Jesus Cristo pode curar. O pecado não resolve o problema do pecado fazendo boas obras. Alguém diz assim, eu vou começar a distribuir os meus bens para os pobres, eu vou dar esmolas, eu vou fazer muitas obras, vou fazer algumas penitências, alguns rituais, vou sacrificar um pouco o meu corpo, eu vou deixar de comer certo tipo de comida, eu vou fazer certos tipos de abstinência para que eu possa me purificar, para resolver o problema do meu pecado. Quer dizer que nada disso pode resolver ou trazer cura do pecado. Só o sangue de Jesus Cristo tem o poder para purificar o pecador, para fazer a pessoa tornar-se livre do pecado. Só Jesus Cristo pode salvar o pecador. Então o pecado é uma coisa terrível e a lepra era uma situação muito complicada. Diz o texto que nós lemos que este homem, ele aproximou de Jesus. E ao aproximar de Jesus, ele rogou de joelhos, prostrou perante o Senhor, ajoelhou perante Jesus, num ato assim de inteira confiança e arriscando tudo. Ele, naquele momento, que a decisão que ele tomou de se aproximar do Senhor e rogar para que o Senhor pudesse curá-lo, ele arriscou tudo, ele arriscou a sua própria vida. O estado dele certamente estava era tão horrível, que ele disse assim, que ainda que eu morro, é melhor morrer do que estar vivo. Eu não aguento mais essa situação, esse estado que eu estou. E diz que ele se aproximou de Jesus e prostrou perante o Senhor, rogou para que o Senhor tivesse a compaixão dele, porque ele disse assim, Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Ele tinha uma confiança tão grande, de que ele diz assim, eu vou arriscar, porque ele não podia fazer aquilo. E o Senhor Jesus é tão maravilhoso, que a Bíblia diz que Jesus, ele encheu de compaixão por aquele homem. Se fosse uma pessoa qualquer, se Jesus fosse uma pessoa qualquer, não fosse um Deus tão cheio de amor como ele ia espantar aquela pessoa, ia dizer, ô seu miserável, é o que as pessoas faziam naquela época. As pessoas diziam, seu miserável, seu condenado, você está assim porque é amaldiçoado por Deus, e enxotava as pessoas, aquelas pessoas que estavam naquele estado já marginalizado, uma pessoa que estava num estado de sofrimento ainda era mais oprimida ainda. Hoje acontece isso com as pessoas também. As pessoas, quando estão vivendo sem Jesus, vivendo uma vida miserável, uma vida, talvez estão escravizadas pelo pecado, muitas pessoas, até na própria família, a situação leva as pessoas a serem excluídas da sociedade, do convívio familiar. O pecado também tem o poder de destruir a vida das pessoas. Quantos casais, quantas famílias, quantos pais, quantos filhos, quantas pessoas estão excluídas, estão marginalizadas, não conseguem mais relacionar, estão vivendo uma vida de miséria por causa do pecado, que os separou, que destruiu as suas vidas, que entrou no seu lar, entrou na sua família e destruiu, está destruindo cada vez mais. E além de levar à morte física, tem coisa pior que o levará à morte espiritual. Se morrerem no estado de pecadores, estarão condenados para sempre na eternidade. Mas graças a Deus que nós temos Jesus Cristo que nos ama e que não faz acepção de pessoas, que todo aquele pecador, toda aquela pessoa que se aproxima dele, humildemente se aproxima dele, ele está ali para acolher. Domingo passado eu falei de uma característica de Jesus que era, o Senhor é acolhedor.
Enquanto as pessoas diziam, ele até foi acusado dele ser amigo dos pecadores, ele come e bebe com os pecadores, que homem é esse? E Jesus acolhia as pessoas, e as pessoas gostavam de estar com ele, porque ele não estava ali para condená-los, estava ali para libertá-los. Ele não estava para condenar as pessoas, estava para libertá-las, ele queria transformar a vida delas. Porque ele sabia, ele veio para isso, para trazer transformação, trazer salvação para as pessoas. E este homem, que estava num estado deplorável, ele arrisca tudo e aproxima do Senhor Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Sabe o que Jesus fez? Foi contra a lei. Jesus foi contra a lei, porque o leproso não podia tocar em ninguém, não podia aproximar de ninguém. Jesus fez o contrário. O amor, a compaixão de Jesus é tão grande que Jesus foi e tocou nele. Não foi o leproso que tocou, ele não podia fazer aquilo, mas estava ali o Senhor que era o dono da vida, era o Senhor poderoso, era o Deus todo-poderoso, o Senhor que podia fazer tudo. O Senhor foi e tocou nele e disse: eu quero ser limpo. E imediatamente, diz a palavra de Deus, que imediatamente aquele homem ficou limpo da lepra. É assim que Jesus faz, quando alguém se aproxima dele, o Senhor toca nele, essa pessoa torna limpa. O Senhor limpa as pessoas, o Senhor purifica as pessoas, o Senhor perdoa as pessoas e faz delas novas criaturas. O drogado, o viciado, o alcoólatra, a prostituta, o prostituto, as pessoas, os ladrões, quando se aproximam do Senhor e que o Senhor toca nas suas vidas, elas são transformadas, se tornam limpas, elas nascem de novo, tornam nova criatura. Porque o Senhor é poderoso para salvar, poderoso para libertar as pessoas, só Ele pode fazer isso. Só Ele pode transformar a vida das pessoas. E o Senhor não está preocupado com o que as pessoas iriam pensar dele. O Senhor não estava preocupado se os religiosos daquela época iam dizer: olha, ele tocou num leproso. Quando ele tocou, ele sabia o que ia fazer e ele estava ali quem tinha autoridade para libertar aquele homem daquela lepra. Ele diz: eu quero que você seja limpo. E imediatamente a lepra fugiu do seu corpo e a sua carne tornou como a carne de um menino. Como aconteceu com Naamã aquela vez. Então o Senhor Jesus tinha e tem o poder de fazer essa obra na vida daqueles que creem também. Porque este homem, ele foi lá, ele certamente ouviu falar de Jesus, certamente ele já estava tentando uma oportunidade para se aproximar de Jesus. Ele queria que algo acontecesse na sua vida, desse a ele uma oportunidade. E Jesus passou por lá. E naquele dia, ele diz: não, hoje chegou a minha oportunidade. É hoje que eu vou lançar aos pés do Senhor Jesus, porque eu preciso que Ele mude a minha história. E diz que foi. E quando ele se aproximou do Senhor, o Senhor não só ouviu o seu clamor, o Senhor não só ouviu o seu sentimento, a compaixão do Senhor é tão grande, que o Senhor fez. Certamente os discípulos, certamente a multidão que estava seguindo o Senhor Jesus deve ter ficado atônita, porque Jesus tocar num leproso. As pessoas fugiam dos leprosos, mas o Senhor foi ao encontro dele e tocou nele. As pessoas fogem daquelas pessoas que estão vivendo à margem da sociedade, miseráveis, pessoas que dizem assim: eu não tenho mais sossego, eu não tenho paz, eu não consigo mais nada, as pessoas me evitam. Há pessoas que sentem a separação, mas eu quero dizer que Jesus está à procura dessas pessoas. Jesus está procurando essas pessoas para dizer: olha, você tem aqui em mim um amigo, alguém que pode perdoar, alguém que te compreende, alguém que te entende, alguém que percebe o seu sofrimento, alguém que percebe a sua luta, quer ser contigo, quero estar contigo, quero andar contigo, eu quero mudar a sua história. E Jesus pode fazer isso. Hoje pela manhã, quando nós estivemos aqui na escola dominical, as professoras da escola dominical trouxeram aqui uma lição hoje para a escola dominical do milagre que Jesus operou lá num casamento. E aquelas pessoas estavam todas ali, talvez envergonhadas, o noivo envergonhado, porque faltara vinho na sua festa. Era um sinal de reprovação, até era para a cultura, era um sinal não era um sinal de boa coisa, aquilo era uma vergonha para o noivo. Fazer uma festa e não ter suficientemente recurso na sua festa. Mas, graças a Deus, que Jesus foi convidado para aquela festa.
e diz que Jesus transformou a água em vinho. O Senhor continua fazendo este milagre, transformando aquilo que é impossível para o homem. Jesus, ao entrar na vida das pessoas, transforma a vida das pessoas. E este homem teve essa oportunidade. E Jesus, então, depois de curá-lo, o Senhor Jesus deu a ele uns conselhos. A Bíblia diz que Jesus o advertiu veementemente. O Senhor aconselhou por causa do estado dele. O Senhor deu conselhos a ele. É assim que Deus faz conosco. Fez e faz conosco. Quando Ele nos recebe, quando nós nos aproximamos dEle, nós entregamos a nossa vida a Ele, o nosso caminho a Ele. Ele entra na nossa vida, Ele começa a nos aconselhar. Ele começa a endireitar as nossas veredas. Ele começa a tratar dos nossos problemas, nossas dificuldades. Ele entra na nossa vida, Ele dirige os nossos passos e Ele nos encaminha. O Senhor faz com que as coisas vão se resolvendo na nossa vida. Ele vai mudando aquilo que nós não conseguimos mudar. Abre-se horizonte, abre portas, janelas abrem de entendimento, de compreensão. Deus faz acontecer tantas coisas que às vezes estão ao nosso lado e nós não vemos, mas com a graça de Deus, nossa vida é transformada, nossa mente é transformada. Passamos a ter a mente de Cristo e nós passamos a ver de forma diferente. Porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor, confiamos nele. E a Bíblia diz, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. O Senhor começa a cuidar de nós, a dirigir as nossas vidas. Nós só estamos aqui hoje porque o Senhor cuida de nós. Se nós não tivéssemos confiado no Senhor, se nós não tivéssemos entregado a nossa vida ao Senhor, o que teria sido de nós? Mas graças a Deus que nós podemos crer e aproximamos do Senhor, e Ele tocou-nos e mudou a nossa vida. Depois que Jesus o advertiu, deu a ele conselho, o Senhor disse assim, não, Tiago, não estou compreendendo. Tem que falar mais alto, porque aí eu não consigo ouvir você mais, o Gonçalo. Não consigo ouvir. Aí eu estou falando, eles estão falando e eu estou repetindo. Porque eles estão pregando, falando comigo, e eu transmitindo à igreja. É intérprete. Eles estão fazendo aqui, interpretando, eles estão falando e eu estou repetindo aos irmãos. Então, assim, ele disse assim, mostra-te ao sacerdote. O Senhor foi lá, deu conselhos, explicou a eles e disse assim, agora você vai fazer o seguinte, você vai mostrar ao sacerdote, não fale com ninguém. Parece que o Senhor estava a brincar com ele. O homem estava numa alegria tão grande. Havia um desejo tão grande no seu coração para sair e contar às pessoas, para ver a família, para abraçar a família, porque ele tinha agora a possibilidade de ter a sua família restaurada. Ele tinha agora condições de ter o seu convívio social restaurado. Ele estava pensando nos amigos. Ele estava a pensar na sua vida, que agora seria normal, porque o Senhor entrou na sua vida, mudava a sua história a partir daquele momento. E Jesus diz, você não conta a ninguém. Você fica quieto, fica calado, não conta a ninguém. E ele diz assim, esse mandamento não vou obedecer. Eu não consigo, eu não aguento ficar calado. Eu vou, e diz, você vai e não conta a ninguém. Eu acho que o Senhor fez uma brincadeira com ele. Eu acho que Jesus também tinha assim, um certo sentido de humor, porque falar com uma pessoa que recebeu uma grande vitória como ele tinha recebido, uma mudança radical na sua vida, a história toda transformada, o Senhor mudar e o Senhor dizer, você não conta a ninguém, era impossível. E diz que ele saiu, e a primeira coisa que ele fez foi começar a contar a todo mundo, certamente saiu gritando para a rua fora, dizendo, e estava uma alegria muito grande, um gozo muito grande. E ele foi, o Senhor disse, mas você vai mostrar o sacerdote, só não fala a ninguém. Vai lá e cumpre a lei, que os judeus tinham uma lei para cumprir. Eles tinham que ir perante o sacerdote, quando estavam leprosos, ou quando julgavam já haver passado a doença, porque às vezes a lepra era reversível, era temporária, às vezes era um castigo, alguma coisa que eles pensavam, então aquela lepra podia mudar e eles achavam curado. Deus operava na vida deles também. Então o que ele faz? O que eles faziam? Eles tinham que ir perante o sacerdote. O sacerdote era o agente da saúde pública, era o médico, era aquele que ia dar o veredito se era ou não curado.
E ele que tinha que testificar. Então, eles eram separados mais um tempo, era colocado à parte, e ele, então, ia ser verificado durante o tempo para ver se realmente aquela lepra havia sido curada. E se houvesse cura, então era testificado que esse homem agora está livre dessa condenação, e ele tinha que oferecer o holocausto, um sacrifício, levar lá ofertas de animais para ser oferecido como holocausto, como agradecimento, como oferta pela cura. E Jesus diz, você vai e cumpre a lei, vai lá e mostra ao sacerdote para que ele veja que você agora está curado e cumpra aquilo que deveria fazer. Não fale com ninguém, vai lá só o sacerdote. Saiu falando para todo mundo. E eu penso que eu acho que o Senhor Jesus mandava de fazer isso para as pessoas realmente falarem. Porque o maior desejo de Jesus era ver as pessoas transformadas. Como hoje. O maior desejo dele é ver as pessoas alcançadas pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele quer transformar a vida das pessoas. Há pessoas que estão aí vivendo num sofrimento tremendo, vivendo uma vida miserável, e não sabe que Jesus está preocupado com ela e quer transformar a vida dela. Quer entrar na vida dela. Este homem arriscou, porque ele queria uma mudança na sua vida, disse, é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer, e foi e prostrou perante o Senhor. E o Senhor tocou e mudou a história dele. A notícia que este homem transmitiu, diz que a alegria que ele sentiu e experimentou, encheu o coração dele de tal maneira que ele não conteve. Ele foi falar com as pessoas. Eu imagino, quando ele chegou em casa, que susto para a família. Ele não deixou nem a família falar. Certamente as pessoas iriam querer correr dele. Porque ele deve ter chegado lá com uma alegria tão grande, um gozo tão grande. Porque ele chegou, se ele fosse casado, a Bíblia não fala, certamente, que era um homem adulto, geralmente eles casavam cedo, né, com 40 anos, porque eles viviam mais tempo. 40 anos. Isaac casou com 40 anos. Não é o Isaac aqui, não. O Isaac, filho de Abraão, casou com 40 anos. E naquela altura, o pai ainda tinha que arrumar a esposa para eles. Não era eles que escolhiam, não. Só olhava com os olhos e lambia, mas não podia. O pai é que tinha que escolher a namorada. Então, esse homem, a Bíblia não diz se ele era casado ou não. Só diz que ele estava tão radiante de alegria. Se ele fosse casado, ele chegou em casa naquele dia, mas era uma alegria tão grande no coração dele que ele deve ter lambido a esposa dele. Nem beijar, lambido a esposa dele. A alegria que ele tinha no coração. A esposa dele devia passar a mão toda hora assim no rosto, tanto ele beijar, lamber, porque a alegria era muito grande. Você já pensou, você miserável, uma pessoa que ninguém quer nem chegar perto, uma pessoa que ninguém quer nem olhar para ela, uma pessoa que ninguém quer nem que passe perto. E agora Deus levanta essa pessoa, coloca essa pessoa numa posição de honra e glorifica o nome dele na vida dessa pessoa. Essa pessoa enche de alegria, ele quer saber o que os outros pensam dele agora. Ele, cheio de alegria, vai sair saltando e pulando e louvando a Deus. E foi o que esse homem certamente fez. Porque um dia Pedro e João estavam indo para o templo e havia um homem lá prostrado pedindo esmola. E Pedro e João orou por ele, ele ficou curado, e diz a Bíblia que ele saiu saltando e pulando e glorificando a Deus, entrou no templo saltando e pulando, e não queria saber mais de nada, porque a alegria e o gozo que foi alcançado pela vitória de Deus na sua vida, pela resposta de Deus, pela intervenção de Deus. Se ele tivesse os filhos, fosse casado, tivesse filhos, ele deve ter amassado os ossinhos dos filhos, de alegria, aquele gozo, aquela vontade de abraçar os filhos. Nós que temos filhos sabemos, as crianças, os netos. Já pensou se tivesse os netinhos, como nós temos agora, irmã Cristina, irmão José da Glória? Netinhos, novinhos, dá vontade de a gente apertar os bichinhos assim. Já pensou a alegria daquele homem? Vocês estão rindo? Eu fico imaginando que alegria que estava no coração daquele homem, a vontade que ele tinha. Porque agora ele podia fazer tudo. Agora Deus restaurou a vida dele. Ele era nova criatura. E é aqui que está o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, se alguém foi transformado por Cristo, se alguém foi tocado por Cristo, se alguém recebeu a Jesus, se alguém mudou a sua história, ela é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo na vida das pessoas. E este homem experimentou essa alegria, esse gozo. Talvez aquele dia seria
a última oportunidade dele. Talvez seria a última oportunidade dele de correr para os pés de Jesus. E eu quero dizer isso, não para amedrontar as pessoas que me ouvem hoje, mas talvez seja a última oportunidade que você está tendo para correr para os pés de Jesus. Este homem era a última, talvez, porque talvez Jesus não passaria lá mais. Hoje, nós sabemos que Jesus está em todo lugar. Naquela altura, Jesus era presente aonde ele estava só. Hoje, ele em espírito está em todo lugar, está aqui conosco. E ele pode agir e operar, mas naquele dia, aquele homem teve talvez a última oportunidade dele. Ele disse, essa pode ser a minha última oportunidade. E eu vou fazer de tudo. Ele deve ter vigiado o Senhor, deve ter feito alguma coisa para chegar perto do Senhor, porque ele deve ter fugido até do lugar onde ele estava confinado por causa da sua doença. Ele chegou aos pés do Senhor e diz que prostrou lá. E foi a sua última oportunidade. E ele não a desperdiçou. E eu quero dizer para você que me ouve, que ainda não aceitou Jesus, talvez a viver uma vida de pecado, talvez uma vida de indiferença, de incredulidade. Talvez você tenha vivido a sua vida soberbamente, pensando que você não tem que dar satisfação a ninguém, que você é dono da sua vida. Talvez você tenha sido ignorante quanto à sua necessidade espiritual. Saber que você é alguém, você tem um Criador, alguém que te criou, alguém a quem você vai prestar contas um dia. Quando morrer, ao partir dessa vida para a eternidade, você vai ter um encontro com Jesus. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Você vai prestar conta dos seus atos. O único meio de escapar da condenação eterna é aceitar a Jesus enquanto está vivo. Recebê-lo no seu coração como Salvador, para que ele possa se tornar Senhor da sua vida. Talvez você tenha vivido até agora assim. Não desperdice a oportunidade que Deus está te dando. Hoje, ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Hoje é dia de salvação. Diz que Jesus foi movido. O texto diz assim, em versículo 40, diz que esse homem aproximou dele, rogou ao Senhor, pôs-se de joelho diante dele, suplicou que o Senhor e disse, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus diz, eu quero. A Bíblia diz, o versículo 41 que nós lemos, diz que foi movido de uma grande compaixão. O Senhor podia, ele podia, se não fosse essa a natureza de Jesus, de compaixão, podia olhar e dizer, és um miserável. Mas o Senhor não fez isso. E o Senhor hoje não faz isso. Se alguém chega a Jesus, ele recebe. Ele diz assim, aquele que vem a mim, de forma alguma o lançarei fora. Não importa o estado em que a pessoa esteja, porque Jesus tocou naquela pessoa antes de curá-lo. Um detalhe importantíssimo. Jesus tocou nele, Jesus conversou com ele, tocou nele antes dele ser curado, naquele estado deprimente, um estado miserável. Mas o Senhor tocou nele. Não importa o estado que você esteja, o Senhor quer tocar na sua vida e quer mudar a sua história. Você não precisa melhorar primeiro, porque o diabo, vou contar aqui um segredo do diabo, ele vai ficar furioso, mas eu vou contar um segredo dele. O diabo é astuto. E ele tem uma técnica de dizer para as pessoas assim, você primeiro tem que consertar a sua vida, você primeiro tem que melhorar a sua vida, você tem que colocar tudo em ordem na sua vida, para depois você aceitar a Jesus, para ele te receber. Você nunca vai conseguir, sem Jesus, acertar a sua vida. Sem Jesus, você nunca vai conseguir receber a vitória e alcançar a vitória. Sem Jesus, nós nada podemos fazer. Nós precisamos dele para endireitar as nossas vidas. Nós precisamos dele para perdoar os nossos pecados, para tirar esse fardo de sobre as nossas costas, para nos dar liberdade para poder obedecer a sua voz, para obedecer a sua palavra. Nós precisamos que ele entre na nossa vida, que ele entre no nosso coração para mudar a nossa mente,
para mudar o nosso coração. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e farei morada. E Jesus quer entrar na nossa vida. O diabo diz, não, não é assim. Você primeiro tem que consertar. Você primeiro tem que mudar. Você primeiro... Mentira, isso é uma artimanha do inimigo para que você não se aproxime de Jesus. Esse leproso certamente deve ter ouvido muitas vezes as pessoas dizer, você cuidado, não vai querer ir procurar Jesus, que você não pode naquele dia dizer, eu não posso, e quem precisa sou eu vou a Jesus. E diz que ele foi, prostrou perante o Senhor e disse, Senhor, se tu quiseres, tu pode me limpar. E o Senhor diz, eu quero ser limpo. Tocou nele. Não espere você melhorar de vida, porque o Senhor não faz retoques. O Senhor muda a nossa vida. E para Ele mudar a nossa vida, Ele tem que entrar na nossa vida. Eu tenho que abrir meu coração. Como vou fazer? Não sei como vai fazer. Eu só sei que eu vou entregar o meu caminho ao Senhor e Ele vai cuidar de mim. Nessa noite, fica aqui um conselho para que você não deixe passar a sua oportunidade. Não perca a oportunidade. Ela poderá não voltar. Eu gosto de um provérbio, de um sábio, que sempre quando tenho a oportunidade de lembrar, eu gosto daquele provérbio, porque é uma grande verdade. Ele diz que a oportunidade é como um pássaro sem cauda. Tem que ser apanhado de frente, porque se passar não tem como segurar. A oportunidade passada nunca mais voltará. Pode acontecer que outras virem, mas a oportunidade só vem uma vez, ela passa. E neste caso, este homem talvez seria a última oportunidade que ele tinha de entregar a sua vida a Jesus, de ir a Jesus, para que Jesus mudasse a história dele. E ele o fez. E eu aconselho nessa noite, a você que me ouve, que você possa também ter fé o suficiente, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, pequenininha, mas que você possa ter fé de aproximar do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero que o Senhor limpe a minha vida. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu quero que o Senhor tire de mim tudo aquilo que é empecilho, tudo aquilo que não serve. Senhor, ajuda-me a endireitar as minhas veredas. Perdoa os meus pecados. Perdoa a minha incredulidade. Perdoa a minha indiferença. Entregue o seu caminho ao Senhor, creia nele. Jesus, cheio de compaixão, não deixou que aquela pessoa que aproveitou a oportunidade ficasse sem resposta. Hoje, você também pode receber a sua oportunidade, a sua vitória, porque hoje Deus está te dando mais uma oportunidade. A hora é agora. Creia e verás a glória de Deus sobre a sua vida e também sobre a vida dos seus. Porque Jesus, mudando a minha vida, muda a vida da minha família, porque Ele me faz interagir com a minha família. Ele muda a minha história. Ele mudou a minha história. E se você abrir o seu coração para querer entregar o seu coração a Jesus e dizer, Senhor, reina sobre mim, domina sobre a minha vida, entra na minha vida, Senhor, faz morada, acalma o meu coração, como ouvimos aqui a canção, muda, Senhor, me dá tranquilidade, Senhor, me ajuda, perdoa os meus pecados, me ajuda a vencer, me ajuda a ser forte para superar as dificuldades, as barreiras que eu tenho a transportar. Sê comigo, Senhor, e o Senhor vai ajudá-los. O Senhor diz, vinde a mim todos vós, que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, eu vos aliviarei. O Senhor quer aliviar, o Senhor quer trazer resposta ao coração. Não deixe para trás, não deixe para trás essa oportunidade. E também é assim, vamos ficar de pé, faz favor. Talvez, até aqui mesmo, entre nós, tem alguém que ainda, mesmo que esteja a frequentar a igreja, mesmo que esteja a caminhar, mesmo que talvez seja aquela pessoa que se sente até bem estar na igreja, mas ainda não aceitou Jesus, ainda não entregou o seu coração para Jesus. Talvez tenha estado tímido, talvez seja o problema da timidez, do medo, talvez seja por dar ouvido àqueles conselhos do diabo. Não, você primeiro, como eu falei aqui, esquece isso tudo. Hoje, deixe para trás a sua timidez. Eu queria convidar os irmãos do louvor para nós louvarmos ao Senhor. Nós vamos estar louvando ao Senhor. E enquanto nós estivermos louvando ao Senhor,
Logo depois, eu quero orar por você. Eu quero, juntamente com a igreja, orar para que Deus possa te ajudar, fortalecê-lo, entrar na sua vida. E para que isso aconteça, eu quero te exortar, no bom sentido, a deixar para trás a sua timidez. Ah, mas eu sou tímido. Aí do seu lado, um irmão ou irmã, se tiver alguém aqui, você conhece, você sabe que está do seu lado uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, ajuda. Disse, eu vou lá contigo, lá à frente. Não é nada demais, eu já fiz isso também. É um ato de fé. Ninguém vai olhar para nós, pelo contrário, vai haver uma alegria no coração das pessoas. Vamos lá, deixa para trás a sua timidez, eu vou te ajudar. Vai com os olhos fechados, eu te guio para ninguém te ver. Quando a gente fecha os olhos, parece que ninguém está nos vendo. Eu, quando era criança, fechava os olhos para ninguém me ver. Quer dizer, eu fechava os olhos e pensava que as pessoas não estavam a me ver. A gente perde assim, parece que perde a vergonha, a timidez. Deixa o receio para trás. Não sei, eu vou mudar de... Não estou falando para você mudar de religião. Eu estou te oferecendo nessa noite a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Eu estou oferecendo perdão para os seus pecados, porque Jesus perdoa os nossos pecados. Deixa o orgulho também. Não, eu não preciso. Não, eu não preciso. Eu não vou me humilhar. Este homem que nós falamos dele hoje, ele não tinha condições de se orgulhar. Ele era um miserável. E ele reconheceu o seu estado de pecado. Aquela situação, ele diz assim, eu vou me humilhar. Prostrou perante o Senhor. Ajoelhou diante do Senhor. Humilhando e rogando. Senhor, se tu quiseres, cura-me, limpa-me. Mas nessa noite, tu não precisa fazer isso. Precisa romper com o orgulho, a vaidade, achar que você precisa. Como eu preciso, nós precisamos. Então, enquanto nós louvamos ao Senhor, eu te aconselho a deixar o seu lugar e vir aqui à frente, porque nós vamos orar por ti. Eis-me aqui em tua presença, em tua graça incomparável, o teu amor me conquistou, envolvido em teus braços, que esta paz dura para sempre, o teu amor me inundou, me entrego a ti, e em tua graça me lancei, meu coração é teu, descanso em ti, me rendo e me mostras teu amor. Aleluia. Oh, teu amor. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus, aproveite essa oportunidade. Quem sabe seja hoje o dia que Deus quer reescrever a sua história. Talvez você já esteve na casa do Senhor, talvez já seja até desviado dos caminhos do Senhor. Não importa. O que importa é que Jesus quer abençoar a sua vida. O seu coração está cheio de amor por ti, compaixão. Quem sabe você está esperando que as coisas aconteçam na sua vida de uma forma talvez completamente adversa à vontade de Deus. Quem sabe Deus também até permitiu que essa situação tivesse chegado à sua vida, colocado nessa situação para que você pudesse ter a sensibilidade de ter a oportunidade de ter um encontro com Ele, um relacionamento com Ele.
Porque talvez o seu sucesso, a sua prosperidade, talvez a sua vida lá fora, andando normalmente, você nunca iria lembrar de Deus. Talvez você está em casa agora e ouve e diz: não, eu não precisava, eu não pensava nisso. Como cheguei a esse ponto? Eu quero dizer que Deus tem algo muito melhor para ti. O desejo dele é muito maior do que as coisas materiais, do que as bênçãos materiais. O Senhor está mais preocupado com a sua alma, com a sua vida espiritual, porque Ele sabe o que acontecerá depois da morte, depois da sua partida. Ele sabe que é muito mais importante você entregar o seu caminho ao Senhor. É muito mais importante você tê-lo na sua vida como Senhor da sua vida, como Salvador da sua alma. Não há nada mais importante do que nós termos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Pode marcar, aliás, quando Jesus entra na nossa vida, Ele é o divisor das águas, Ele muda a história. Há o passado e o presente. O passado é deixado para trás. O nosso futuro está nas mãos dEle. O Senhor dirigirá nossas vidas, Ele guiará os nossos passos. Mas a nossa decisão faz toda a diferença. E eu parabenizo vocês que vieram aqui à frente, que deixaram o vosso lugar confiando no Senhor. Você aí na sua casa, agora mesmo onde você está, que está abrindo o seu coração para reconciliar com o Senhor, para aceitá-lo também. Aí mesmo onde você está, nós vamos orar por ti também. Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai ajudá-lo. Deus vai fortalecê-lo. Deus vai endireitar as suas veredas. Deus vai transformar. E você vai poder contar as bênçãos. Você vai encher de alegria e de gozo. O Senhor vai entrar na sua vida. O Espírito Santo entrará no seu coração. E a sua vida será mudada, a sua mente. Você vai sentir uma leveza espiritual. Você vai sentir a libertação do fardo. Esse conforto de Deus na sua vida. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos cantar mais um pouco. E deixa Deus falar no seu coração.